Olá, amados pais, tudo bom? Vocês viram aí que travou tudo, link novo, o celular reiniciou, é uma bênção, irmão, glória a Deus, nós estamos ao vivo, né? Ao vivo tem essas coisas, e o celular reiniciou sozinho ali, eu estava ali atrás de voltasse a funcionar. Você pegou parte desse louvor que estávamos colocando, né? Não vamos colocar de novo, mas creio que o Senhor já falou com você. Nós vamos estar recebendo essa palavra nesse momento e eu quero deixar um recado para você, você que é membro da nossa igreja, você que está conosco, que a bênção do Senhor esteja com você e que você saiba que no domingo agora nós vamos estar fazendo uma Santa Ceia. Você vai fazer aí na sua casa, né? Então você que não é da nossa igreja, aqueles que são da nossa igreja, nós vamos estar providenciando algo para eles. Mas você que não é da nossa igreja e vai acompanhar nossa live no domingo, nosso culto, a palavra que vai ser ministrada, nós queremos que você separe aí na sua casa um suco de uva e um pedaço de pão. O que você tiver, nós vamos orar, consagrar e vamos ensinar você a cear junto conosco. Amém? Em unidade, como irmãos, você vai estar aí na sua casa, com a sua família, como sacerdote do seu lar, e nós vamos estar aqui. Amém? Vamos para a palavra. Desculpe os imprevistos, né? Acontece. Estamos ao vivo aí. Eu sou o técnico de informática, minha mulher é a técnica de som, que põe o louvor, e a gente vai fazer isso. Um chuta, cabeceia, defende, cobra escanteio, mas a gente está vencendo esse momento, amém, irmão? Estamos vencendo para a glória do Senhor. Também queria chamar minha amada esposa aqui. Deus abençoe a vida dela e possa protegê-la e guiá-la nessa hora. Amém, minha amada? Deus abençoe com você. Amém. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Se vocês puderem dar um joinha aí que deu tudo certo, que voltamos, estamos juntos. Amém? Glória a Deus, mais um culto. Os nossos cultos de quinta-feira são os cultos de alinhamento, né? Como o pastor disse já na semana passada. Nós estamos vivendo esse tempo tão diferente, novo para a igreja, mas uma coisa certa, nós não estamos distantes, separados, né? Só longe fisicamente, e a palavra de Deus não vai deixar de ser pregada, anunciada e deixar de alimentar o seu e o meu coração. Amém? Glória a Deus por isso, né? Eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia, para você abrir em 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, amém? 1 Coríntios, versículo 12, no capítulo 12, nós estamos falando sobre chamado, dons e fruto do Espírito. Eu não sei se vocês conseguem ler ali, está bem bonitinho, mas é sobre isso que nós estamos falando. Na quinta-feira passada o pastor já comentou algumas coisas, né? E nós vamos ter todo esse mês para trabalhar sobre chamado, dons e fruto do Espírito. Então eu creio que o Senhor, capítulo 12, tá saindo aqui. O Senhor vai, né, ir falando e colocando no nosso coração aí para nos ensinar mais acerca dessas coisas, amém? Para que a gente cresça como corpo de Cristo na terra, porque é um culto de alinhamento. Para quê? Para que nós possamos caminhar todos numa mesma direção. É isso que a palavra de Deus faz. E eu quero, antes de ler a palavra com você, orar, porque como nós vamos falar de chamado, de dom, de fruto do Espírito, nada melhor que chamar o próprio Espírito Santo de Deus, amém? Para nos guiar e nos conduzir nessa noite. Então, se você puder, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar este momento somente ao Senhor, pedir que o Senhor conduza a minha vida, Pai. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos nessa noite e que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa ser dito de forma clara, simples e objetiva, para que todos nós, como corpo de Cristo, como a igreja do Senhor, cresça, frutifique e esteja alinhada, Pai, com a Tua vontade e com a Tua palavra. O Senhor tem, Deus, toda a liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu quero ler com você, a partir do versículo 1, do capítulo 12, de 1 Coríntios.
Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Por enquanto, até aqui. Depois nós vamos ler mais alguns versículos, amém? Então, aqui nós estamos vendo, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, essa é a primeira carta aos Coríntios, e aqui ele está falando e tratando especificamente sobre os dons espirituais. E o que ele diz, logo iniciando esse texto, ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito deste assunto, né? Eu não quero que vocês desconheçam, que vocês fiquem alheios, que vocês não saibam do que se trata. Então aqui existe uma preocupação de Paulo com os fiéis, né? Com os irmãos da igreja, que eles não sejam ignorantes e alheios àquilo que vem de Deus para eles, né? Vocês conseguem perceber isso? E o Senhor, Ele não quer que nós fiquemos alheios, ignorantes, sem o conhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aqui eu vejo uma instrução tão importante, irmãos, e algo que me chamou a atenção, porque eu fui ler esse texto justamente porque ele fala dos dons, né? Então, quando nós pensamos em dons, nós pensamos em 1 Coríntios 12, porque nós sabemos que ali está falando a respeito de dons espirituais. Só que quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção dessa vez diferente, porque antes que Paulo falasse a respeito dos dons, né, e a respeito do que eles podem representar, ele deixa algo muito claro e ele tem uma preocupação com os irmãos ali. Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Em primeiro lugar, ele tem uma preocupação que o conhecimento chegue a eles. E quando você diz isso a alguém, olha, preste atenção, eu não quero que você não tenha conhecimento disso, ou que você fique alheio, é porque isso é algo muito importante. Então isso é algo que nós devemos ter atenção e valorizar. Segundo, ele diz: outrora vocês estavam dando atenção, isso quer dizer, antes que eles reconhecessem Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, eles estavam dando atenção a quem? Aos ídolos mudos. Isso me chamou muita atenção quando eu estava lendo. E eu li umas 3 vezes assim, eu fiquei muito mexida, porque, sabe, em outro tempo eu não conhecia Jesus Cristo vivo como hoje eu conheço. Eu sempre criei em Deus, mas eu dava atenção a ídolos mudos, sabe, irmãos? A palavras que vinham à minha mente que não era a palavra viva de Deus. Só existe uma palavra viva que nos faz olhar para o caminho, porque só existe um caminho. Amém? Então, os ídolos mudos, que eles davam atenção, que eles davam ouvidos, que eles eram conduzidos. Aqui a palavra diz que eles eram guiados. Segundo eles eram guiados, segundo esses ídolos mudos. E por que mudo, irmãos? Porque só existe uma voz que pode ecoar e trazer os nossos olhos para a vida. Você pode compreender isso? Eu recebi isso dentro do meu espírito, gente. Isso é tão precioso porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Da outra vez que eu ministrei aqui, eu disse a respeito da palavra de Deus, que quando antes eu olhava para a Bíblia, eu a via diferente. Hoje eu olho para a Bíblia como algo muito precioso, e assim ela é, a palavra de Deus. E é essa palavra que nos orienta. Isso me chamou a atenção, porque Paulo estava chamando a atenção deles para isso, para o que verdadeiramente importa, né? E aí ele continua dizendo, né, que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, e aquele que blasfema contra Cristo não é de Deus. Entende? Então,
existe algo diante dos nossos olhos que nós podemos compreender como igreja do Senhor, que é discernimento, é compreensão, é algo que vem, irmãos, conforme eu vou conhecendo a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela vem para o meu coração, ela vem diante dos nossos olhos e aí ela nos abre os horizontes e nos faz reconhecer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Sabe, Paulo está chamando a atenção dos coríntios e a nossa atenção para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que vem de Deus. E antes que a gente possa pensar em dons, esse texto trata muito especificamente a respeito dos dons, mas eu não vou hoje falar sobre os dons especificamente, sobre o que eles representam. Nós vamos ter outros dias para falar a respeito disso. Mas antes que a gente fale sobre quais são, pelo menos, nós vamos ler tudo isso, eu quero te chamar a atenção, porque é isso que Paulo está fazendo. Sabe, nós precisamos reconhecer quem conduz a nossa vida. Quem é que nós estamos ouvindo? A quem nós estamos dando atenção e crédito? Porque às vezes nós até nos aconselhamos, vamos dizer assim, com a palavra de Deus, né? A gente até vai ler a Bíblia, pede um conselho, mas será que o crédito está sendo dado à palavra de Deus quando o Senhor realmente fala? Faça assim, eu vou fazer, faça assado, largue isso, largue aquilo. Será que é essa a minha posição? Porque quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, deve ser uma bagagem que vem com a gente, amém? Nós devemos deixar muitas coisas para trás, nós devemos colocar outras coisas no lugar. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, amém? Então nós precisamos ficar atentos com aquilo que está conduzindo a nossa vida, a minha vida. Eu estava refletindo, Senhor, será que eu tenho dado atenção para a voz do Teu Espírito? Eu estou te ouvindo, né? Eu estou sendo conduzida pela voz de Deus, porque nós queremos, amém? Todos nós queremos ser conduzidos por Deus, né? Mas em alguns momentos pode ser que nós não estejamos tão atentos assim. E Paulo está chamando a atenção. Se nós lermos esse texto muito rapidamente, irmãos, nós não vamos prestar atenção. Aliás, toda a palavra de Deus, cada palavra, cada versículo, ela tem coisas poderosas da parte de Deus para mim e para a sua vida. Por isso, preste atenção. Quando você estiver lendo, peça para Deus: Senhor, não entendo, mas eu quero entender. Fala comigo, porque Ele fala. Amém? O Senhor é o mesmo, de antes, de hoje e será eternamente. E aí nós podemos pensar uma coisa. Eu refleti a respeito de quem está conduzindo a minha vida. Glória a Deus, eu sei que o Senhor é bom, que Ele veio nessa terra, Ele morreu por mim, Ele me salvou. Então eu entendi isso, glória a Deus, e eu tenho convicção disso na minha vida. E quando nós entendemos isso, começamos a caminhar com o Senhor. E talvez você nem tenha participado ainda desse processo, mas em algum momento você já pode ter escutado isso de alguém. Que Deus tenha um chamado na sua vida, né? Às vezes a gente escuta isso cotidianamente, porque Deus tem um chamado de verdade para a minha e para a sua vida. E pensar nisso é algo extraordinário, né? Porque pensar no chamado de Deus para nós é pensar em algo grandioso. Né? Porque tudo da parte de Deus é grande, é poderoso, né? É maravilhoso. E assim como são os dons também, se nós olhamos para os dons, e você já deve ter escutado falar, ou vivido, ou vivenciado, ou realmente ter sido um instrumento de Deus aqui na terra para edificar alguém através dos dons de Deus na sua vida, você já pode então viver e provar que é muito poderoso, sabe? Então as coisas de Deus, elas são muito preciosas, né? Assim como os dons. Só que quando você entende, irmãos, quem é o dono da obra, aí fica muito mais fácil a gente entender qual é o nosso lugar nessa obra, entende? Porque às vezes existe uma confusão, né? Eu já vi pessoas muito
entristecidas, outras confusas por causa do chamado. Em um momento eu também vivi essa experiência. Eu acho que a maioria dos cristãos em algum momento viveram ou vão viver, ou enfim, já tiveram essa experiência de um conflito. Poxa, qual é o meu chamado, né? O que eu vou fazer? Como será que o Senhor vai me usar? De que forma Ele vai me usar? Será que eu tenho algum dom? Né? Será que você tem algum dom? Será que eu tenho? Será que em algum momento Deus vai nos usar com algum dom? Então, essas coisas ficam, né, na nossa cabeça em alguns momentos. Mas, algo que eu quero refletir com você, irmãos, e eu quero que você pense a respeito disso, porque nós estamos num culto de alinhamento. E eu creio que o Senhor está alinhando o coração da igreja em muitos sentidos, né? Nós precisamos estar atentos a isso, porque a igreja do Senhor, ela é poderosa, irmãos, na terra. A igreja do Senhor, ela não perdeu o seu valor, ela não perdeu a sua identidade. O Senhor, Ele tem prazer sempre em estar nos alinhando para que a gente não saia do real propósito dele. Sabe, eu quero que você pense comigo a respeito disso que eu disse, da igreja poderosa, do chamado, né, dos dons. Quando eu digo tudo isso, irmãos, isso tudo é muito maravilhoso. Mas quando eu uso a expressão que o chamado de Deus é grandioso para a nossa vida, e que ser um instrumento de Deus, através do dom de Deus na nossa vida, na sua vida, não é algo glamouroso, né? Então, o grandioso não tem a ver com glamour. E, às vezes, nós como seres humanos, talvez não conscientemente, né? Eu creio que na maioria das vezes não conscientemente, mas inconscientemente, né? Nós podemos pensar em algum momento na parte do glamour, na parte do ser conhecido, né? Quantas pessoas nós vemos que realmente desejam ser conhecidas, né? Ter muitos seguidores ou, enfim, que os seus dons sejam usados e todos o conheçam. Enfim, nós somos seres humanos, irmãos, então nós precisamos vigiar e realmente sondar o nosso coração, né? Pedir para que o Senhor mostre como está o nosso coração e se o nosso coração não está nessas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, as pessoas estão vivendo aquilo que Deus tem para ela, está vivendo realmente o chamado de Deus para a sua vida, e quando ela não encontra com essa expectativa que ela gerou, quando ela não encontra esse glamour, esse brilho, né? Essa, como que eu posso dizer, popularidade, não é mesmo? Talvez ela se frustre e pense, eu acho que eu não estou cumprindo então o chamado de Deus. Eu acho até que eu nem sei qual é o meu chamado. Então eu quero te dizer, não é verdade. O chamado de Deus para a nossa vida é muito particular e ele não tem nada a ver com brilho. Ele tem a ver com renúncia, irmãos. Porque chamado tem a ver com serviço, né? Com entrega de uma vida, de um coração. Isso precisa estar muito claro. E eu creio que por isso me chamou tanta atenção esses 3 primeiros versículos, porque quando nós reconhecemos quem é Jesus, né, como Paulo reconhecia quem era Jesus, ele estava querendo que isso ficasse impresso no coração dos irmãos, né, no coração dessa igreja, no nosso coração. Essa palavra nos alcança até hoje, todos os dias. Então que Jesus ele seja o primeiro, que ele seja o principal, que ele seja o motivo, né? Que ele seja a razão de todas as coisas. Então, a razão de todas as coisas não deve ser o palco, irmãos. Não deve ser o púlpito, não deve ser o melhor lugar. Né? A razão de todas as coisas está nos bastidores. Está quando ninguém está vendo. A razão de todas as coisas está no nosso quarto, de joelhos, muitas vezes. A razão, né, de todas as coisas está no secreto. Então, isso ninguém vê, mas é o que dá resultado, é o que traz vida, é o que realmente mostra Jesus. Então, o chamado, e quando você está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, eu vou falar para você, muito dificilmente você será alguém não notado. Por quê? Quando você entende essa verdade, que ele diz aqui nos primeiros versículos, que
Aquele que reconhece Jesus, né? Aquele que é cheio do Espírito Santo, só esse pode dizer Senhor Jesus, porque o reconhece como seu Senhor. Então, quem reconhece, irmãos, e quem sabe quem é o dono da obra, não vai ter por ambição, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra, né, tomar um lugar ou brilhar, né, esse lugar que não é nosso. Nós somos instrumentos e participantes dessa obra. Mas, quando nós entendemos e cumprimos o chamado de Deus, a luz de Deus é que brilha em nós. E nós não passamos desapercebidos, é impossível. Por quê? Porque o Senhor não nos quer realmente invisíveis. Ele quer ser visto através de nós, através de quem nós somos, através das nossas ações, através de tudo aquilo que eu disse para você, lembra no começo? Então você deixa uma velha vida e começa a viver uma vida nova, com coisas novas, com atitudes novas, né? Então, com pensamentos novos, com reações novas. Então, se eu reagir de uma forma, agora eu preciso buscar reagir de outra forma, né? Isso tudo dentro de um grande processo de tratamento de Deus com a nossa vida, né? Então, não se frustre e não fique assim, arrasado, abatido, desanimado, querendo desistir, porque eu não sei qual é o meu lugar na obra de Deus, eu não sei qual é o meu chamado. Na verdade, pastor, eu acho que eu nem tenho um chamado. Não, irmãos, todos nós fomos chamados por Deus, nós somos chamados todos os dias quando nós acordamos, sabe? Quando nós levantamos, nós somos chamados para brilhar a luz do Senhor. Todas as outras coisas que Ele tiver que fazer na sua vida, se você se colocar como servo, como filho obediente, naturalmente você vai estar sendo inserido naquilo que Deus quer. Não tenha dúvida, não tenha medo de continuar, sabe? Mas eu faço tão pouco. Glória a Deus pelo pouco que você faz, continue fazendo o pouco que você faz com alegria, né? O que a palavra de Deus diz? Ser fiel no pouco e eu te porei no muito, mas o muito da obra de Deus também muito é dado, muito é cobrado. Então, Deus sabe em que degrau nós devemos estar. Deus sabe qual o degrau que nós suportamos estar, né? Eu li algo muito legal esses dias, eu não lembro de quem era, mas era um comentário muito bom e edificou muito a minha vida, né? Eu sou jovem, eu tenho 39 anos e eu sou muito nova no pastoreio, né? Então, eu não tenho experiências que outros homens e mulheres de Deus tiveram, irmãos. Eu não posso ter como... eu não posso ficar assim, sabe, num conflito. Ai, puxa, mas eu não falo com a experiência que a outra pastora fala. Eu não falo como aquele pastor, sabe, eu não tenho essa... Não, irmãos, eu não posso ter isso no meu coração. Sabe por quê? Porque eu estou no degrau que Deus deseja que eu esteja. Eu estou buscando o Senhor, nós estamos caminhando. E eu preciso entender que para tudo existe um processo. E isso, falava sobre isso, sabe, nesse texto que eu li, muito maravilhoso. A maturidade, ela não vem de um dia para a noite, né? Então, quando eu sou criança, eu vou agir como criança. Estou crescendo, então eu vou agir como adulta. Mas maduro, nós vamos agir como as pessoas maduras quando estivermos maduros, né? Então eu não posso me cobrar, não faça isso com você, não é justo. Isso também não nos dá o direito de entrar na zona de conforto e falar, então tá bom, quando eu ficar velho, eu vou ser maduro e aí tudo é diferente. Não, nós precisamos buscar, né? Isso é uma busca, é diária, é constante, todos os dias, senão nós não vencemos as lições que temos que vencer diariamente, né? E a maturidade vem com isso, vencendo as tarefas, né, da vida, as lições que a vida nos ensina, aquilo que Deus tem para nós. Então eu achei isso tão maravilhoso. Não se cobre, porque talvez você... Sabe o que a gente faz às vezes, irmãos? A gente faz assim, ó. Meu chamado é esse, e Deus vai me usar com esse dom, e eu tenho o fruto do Espírito. Irmãos, não podemos fazer isso, né? Até porque nós somos tão limitadinhos para fazer isso, né? Então, não, o chamado, Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem.
e caminhe com o Senhor, busque ao Senhor, deseje muito saber qual é. Né? Deseje sim, nós devemos desejar, mas com alegria. Senhor, hoje eu estou aqui, ó, sou só um instrumento nas tuas mãos, me usa como o Senhor quiser. E eu estou também disponível, Senhor, para que o Senhor me use com o dom que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Talvez Deus vai te usar, você nem vai saber. E é ruim isso? Não, sabe por quê? Porque é para a glória dele. Porque é para a edificação do corpo de Cristo. Porque é pensando no outro que Deus faz essas coisas através de nós, né? Então, às vezes nós limitamos um chamado, um propósito, uma vida espiritual. E entenda, nós estamos falando de coisas muito espirituais, né? Então, geralmente nós falamos de coisas muito cotidianas. E hoje nós estamos falando, irmãos, dons espirituais. É completamente espiritual. Vem somente de Deus. Vem somente do Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida. Chamado de Deus para mim e para a sua vida é espiritual. Quem reconhece em você é Deus aquilo que Ele quer fazer em você. Não somos nós, né? Como diz, não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele escolheu a nós, Ele nos amou primeiro. Então, às vezes, nós nos colocamos numa frente, assim como nós tivéssemos o controle. A gente não tem o controle. E é tão bom perder o controle para Deus, deixar Ele conduzir, porque Ele sempre faz da melhor maneira. Ele faz da maneira correta, né? Porque a gente não tem que ficar voltando, como muitas vezes são as nossas atitudes, então voltar, consertar. Ai, não era bem isso, ai, eu me enganei. Ai, eu me enganei, não era bem assim. Então, tenha calma, né? O Senhor está no controle de tudo. Deus tem um chamado sim para as nossas vidas e Ele vai cumprir. Se cada um de nós nos colocarmos no lugar de obediência, de busca, né, pelo Senhor, nós vamos viver coisas extraordinárias no tempo que Ele desejar, né? Eu quero muito viver coisas extraordinárias com Deus. Eu já vivi algumas coisas e eu olho para alguns homens e mulheres de Deus e eu falo, Senhor, eu falo quase todo isso para Deus, falando assim, eu não sei nada. Sabe, cada dia que eu vou caminhando um pouquinho, eu vejo que eu não sei nada. Eu falo, meu Deus, como eu não sei nada. Né? Mas nós continuamos caminhando para quê? Para aprender de Deus, para aprender com os irmãos que são experientes, estão aí na caminhada, edificando o corpo de Cristo, não desistindo da obra maravilhosa que o Senhor tem para nós e reconhecendo quem é o dono da obra. Amém? Então eu quis chamar a sua atenção para isso que eu fui chamada a atenção. Reconheça quem é o dono da obra. Quem é o dono dos dons. Quem tem o controle e o domínio de todas as coisas é o Senhor. Amém? E o Espírito Santo de Deus. Eu quero aqui, antes da gente ler os outros versículos, falar com você, né, que quando nós entendemos que o chamado é serviço, que eu já falei, né, é se dispor, que os dons é entrega total da sua vida ao Espírito Santo, né, então não tem como eu escolher, posso orar ao Senhor, Deus queria tanto, Senhor, eu posso, Ele é meu Pai, eu peço para Ele, mas isso não quer dizer que vai ser assim, eu me entrego e Ele faz como Ele quiser, a hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, onde Ele quiser, com quem Ele quiser. Amém? Então é uma entrega total ao Espírito Santo de Deus. E o fruto do Espírito é a morte da nossa carne. Né? O fruto, eu só vou ter o fruto completo quando a minha carne estiver mortificada, irmãos. Não existe outra forma. Mas sim, nós podemos dizer que estamos no caminho certo. E por que a morte da carne? É um pouco óbvio, mas eu vou dizer. A morte da carne. Por quê? Porque o que é o fruto do Espírito? Também posso te fazer outra pergunta, para te responder o que é a morte da carne. O fruto do Espírito é o fruto de Deus em mim. Irmãos, se nós formos olhar para o fruto do Espírito, nós vemos o DNA de Deus em nós. Né? Quem é bom? Quem é a paz? Quem é o amor? Quem é benigno? Quem é fiel? Né? Quem é manso? Quem é humilde? Quem é? É Deus, então é o DNA de Deus em mim.
E quando eu não mortifico a minha carne, né, que são as minhas vontades, que são as minhas emoções, né, que muitas vezes estão afloradas, e aí eu preciso colocar para fora do jeito que vem. Não, mas aí o Espírito Santo vai me ensinando a colocar todas as coisas no lugar. E aí o que vai acontecendo? O fruto do Espírito, ele vai sendo construído em mim. Esse DNA, ele vai sendo realmente... vai sendo cravado em mim, no meu espírito, para que eu possa reagir conforme a vontade de Deus. Então, tá tudo bem, tá tranquilo, né? Porque, afinal de contas, nós já somos assim. É muito fácil, né? Afinal de contas, é tão simples reconhecer o chamado e ser usado com os dons do Espírito, né? E nós temos todo o fruto, né, completo do Espírito em nós. Não, irmãos, não, por isso que eu estou falando, nós estamos numa caminhada. E o processo de vencer, dia após dia, né, e de amadurecendo, ele é muito importante para mim e para a sua vida, e para que essas coisas aconteçam em mim. Né? Então, uma pessoa imatura, uma pessoa que é levada por qualquer situação, dificilmente ela vai estar constante nisso sempre. Então, todos nós estamos nesse processo, irmãos. Você for olhar o maior homem de Deus que você admira, eu podia falar aqui alguns nomes que eu admiro muito, mas eu sei que eles não são perfeitos. Eu tenho consciência, não são, eu não sou, meu marido não é, estamos todos na caminhada, crescendo com o Senhor, sabe? Primeiro reconhecendo quem é o dono da obra, né? Dizendo, eu sei Jesus, que é o Senhor, que é pelo Senhor, é por causa do Senhor. E se Ele faz em nós, é apesar de nós, porque nós mesmos não temos nada. Então é apesar de quem você é apesar de quem eu sou, né? Jesus, ele é maravilhoso, por isso que a obra dele não para. Porque ele não olha para nós como nós mesmos nos olhamos. Ele confia em você, ele acredita em você. Sabe por quê? Porque se o DNA de Deus estiver em você, ninguém pode te parar, irmãos. Por isso nós precisamos ser transformados dia após dia. Por quê? Por Deus, pela palavra dele, pela presença do Espírito Santo que nos convence, né? Que nos ensina, que nos traz à memória tudo aquilo que nós aprendemos. E isso vai nos transformando. Amém? Tu pode me entender aí? Glória a Deus. Então, o fato de eu deixar o Espírito Santo conduzir me levará sempre ao centro da vontade de Deus, né? E esse é o lugar onde nós devemos ter uma preocupação de estar, né? Vamos dizer assim. Não uma preocupação, eu estou tão preocupado, não sei como é o chamado, eu ando tão perdido. Não, se você está assim, hoje eu quero te incentivar a dizer algo para Deus. Senhor, eu estou no centro da tua vontade. Porque se você orar pedindo para Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Sabe o que Ele vai fazer com você? Ele vai te levar para o centro da vontade dele. Então se prepare para ter que abrir mão de algumas coisas, para ter que fazer algumas coisas, consertar algumas áreas da vida. Aí você vai estar no centro da vontade de Deus. E aí, quando menos você perceber, você vai estar cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. É assim que Deus faz, sabe? Nós somos muito complicados, mas Deus não é complicado. Deus trabalha naturalmente. Sabe quando você acorda e aí você vai ao banheiro, escova o dente, penteia o cabelo? Eu creio que você penteia o cabelo, faz essas coisas, né? Aí eu tomei banho antes de vir pro culto, irmão. Não é porque o culto está em casa que a gente está fazendo um largado, né? Ó, tomo banho, teu cabelo, passei um batonzinho. Mas eu não pensei assim, agora eu vou pentear o cabelo. Agora eu vou passar um batom embaixo. Não, é natural. É vida, entendeu? Então a vida de Deus tem que fluir em nós assim. Então quando isso se torna parte da nossa rotina, da nossa vivência, naturalmente nós vamos sendo envolvidos, né? A ponto de que aquilo já virou parte do seu respirar, não tem mais outra coisa. E aí você entende qual é o seu chamado. Então, se você não está vivendo ele, não se desespere, não se entristeça, mas peça ao Senhor, Deus, hoje eu quero estar no centro da tua vontade. E aí ele vai te levar para o lugar onde ele deseja te levar. Porque
querer cumprir o chamado de Deus longe de Deus é sem nexo nenhum, entende? Não existe. Então nós precisamos estar com Ele, juntos, e aí Ele faz a obra em nós. É Ele que completa a obra na minha e na sua vida, amém? Eu quero então agora ler com vocês no capítulo 12 ainda, a partir do versículo 4, amém? Para a gente poder encerrar essa palavra. No versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. Entendem isso? Tudo é dele, tudo é para ele e por ele. Então o caminho é estar muito conectado com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai conduzir todas as coisas. No 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Quantos dons só aqui nós vimos, né? Então, por isso que eu disse para você, falar sobre os dons do Espírito é algo muito maravilhoso. É algo que mexe com a nossa fé, né? É algo que mexe com as nossas emoções. E às vezes nós desejamos essas coisas, nós precisamos desejar. Se nós somos seres espirituais e cremos em Deus, nós temos que desejar e viver essa verdade nos dias de hoje, porque muitos não desejam viver essa verdade. É uma verdade de Deus. Deus tem isso para nós como igreja, sabe? A cura Deus tem para nós. Deus tem palavras sim de sabedoria, palavras de conhecimento, pessoas que o Senhor vai levantar para acrescentar a nossa fé, para fazer com que a nossa fé aumente, nós olhemos e ouçamos e falamos: uau, a minha fé hoje está transbordante. Isso é dom de Deus, sabe? E nós queremos viver tudo isso. Isso não é fantástico? Isso não mexe com a gente? Claro que mexe, sabe? Mas você viu o mesmo Espírito. Irmãos, existe um que é o dono da obra. E eu quero pensar alguma coisa com você tão maravilhoso, que Deus, dono de tudo isso, Senhor dos senhores, que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas, não pensa nada para Ele. Você já pensou isso? Quando Deus usa alguém com um dom de cura, Deus está pensando nele? Quando Deus usa alguém com palavras de sabedoria, Deus está pensando nele? Quando Deus usa alguém para profetizar sobre alguém ou sobre a igreja, o Senhor está pensando em quem? O Senhor está pensando em mim, em você, o Senhor está pensando na igreja. O Senhor, Ele nos ensina a doar-se totalmente, a entrega completa, sabe? O Senhor nos ensina em tudo. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus passou pela terra, Jesus curou, Jesus lançou palavras, amém? Jesus falou, Jesus curou, Jesus libertou, e Ele fez tudo por nós, para a honra e glória do Pai. E nós entendemos isso, isso é maravilhoso. Então nós não podemos encher o nosso coração, irmãos, de vaidade, de anseios mentirosos, de coisas que nos afastam do real princípio e propósito de Deus para a nossa vida. Porque caminhar com Deus é muito maravilhoso, sabe? Eu não abro mão nem um dia de estar com o Senhor. Eu amo a presença de Deus. E eu digo isso para Ele.
Mas nem todos os dias, e eu também digo isso para ele, nem todos os dias é fácil, irmãos. Não é. E não haveria de ser, não é mesmo? Afinal de contas, o que nós queremos é o céu. E o céu é perfeito. Então nós temos muito a trabalhar. E aí, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar, não para mim. Porque eu já tenho que entender e ter fé que o céu já é meu. Eu tenho que pensar no outro. Tudo que Deus faz, através dos dons e através daquilo que está na minha vida, do fruto, irmãos, edifica a vida do outro. Quando a igreja do Senhor se levanta poderosa, e a igreja ela edifica alguém que está caído. Ela traz de volta a esperança a alguém que não tem mais. Ela traz amor a alguém que está com o coração duro. A palavra de Deus diz que o Senhor coloca um coração de carne, onde tem um coração de pedra. Nós não cremos nisso, muitas vezes, mesmo conhecendo Deus poderoso. Isso é tão triste, porque nós vemos a crueldade no mundo e pensamos, não tem jeito. Mas se nós olharmos com atenção, nós vamos identificar, tem jeito e eu posso participar disso. E eu posso ser transformado dia após dia, e a minha vida ser um instrumento nas mãos de Deus para que o mundo seja diferente. Eu vou te falar uma coisa, nós não vamos conquistar o mundo para Jesus. Está na Bíblia. Mas uma alma vale mais do que todas as coisas dessa terra. Do que o maior tesouro. Então, se você conseguir uma alma para Jesus, considere-se muito feliz. Considere bem-aventurado. Considere que a sua missão está sendo cumprida. Que o seu chamado está sendo cumprido. Então, às vezes estamos ansiosos por tantas coisas, por saber. Eu quero saber como vai ser se acontecer esse dom comigo. Eu quero saber qual é o meu chamado, porque eu quero fazer isso. Glória a Deus, e nós devemos desejar. Mas nós temos que ter mais simplicidade naquilo que estamos desejando da parte de Deus. Sabe? Porque se a gente começar a olhar o básico que ainda não fazemos, ele já vai arrastar uma multidão. Amém? Nós podemos, irmãos. O céu está nos esperando. Mas tem muitos que ainda nem creem. Tem muitos que não têm esperança. Tem muitos que estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. E somos nós, eu e você. Então vamos despertar para dizer ao mundo, olha, eu creio em Jesus e eu sei que Ele é o dono dessa obra. Se você me permitir te ajudar, está aqui a minha mão estendida. E você vai ser um instrumento de Deus. E Ele vai te usar da forma que Ele quiser. Amém? É isso que nós devemos desejar. É estar envolvidos, né? O Senhor está pronto para atender a mim, a você, a todas as pessoas dessa terra. Embora Ele mesmo saiba que nem todos vão querer. Muitos negam, ainda hoje muitos não creem. Mas nós cremos. E a fé, essa fé que nos fortalece e nos mantém de pé, essa fé, esse Cristo que um dia mudou a minha, a sua história, que fez a nossa vida virar de ponta cabeça e nos fez entender que as coisas mais malucas fazem com que a gente sinta a maior alegria nessa vida, que é estar na presença de Deus. Amém? Eu quero que você experimente isso em nome de Jesus, porque tudo que o Senhor faz e tudo que Ele deseja que nós façamos juntos, irmãos, é para a edificação do corpo, do fortalecimento de uma vida, se for preciso, por uma vida. O Senhor nos leva a lugares onde não imaginamos. Então nós precisamos estar atentos aos propósitos, discernir a voz de Deus. Amém? Seja para curar, para liberar uma palavra de sabedoria, profetizar, encorajar alguém na fé. Tudo é importante e tudo se realiza pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Os dons são capacitação para ministério e serviço. E Deus é a fonte divina de todos
os dons. Amém? E eu e você, vamos viver isso, em nome de Jesus. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos dizer todos os dias que Ele é o dono dessa obra e que nós estamos aqui, disponíveis para ser instrumento nas mãos dEle. E para assim viver coisas extraordinárias. Porque ser usado por Deus, irmãos, é muito maravilhoso. Então, quando nós edificamos a vida de alguém, pode acreditar, a sua vida também é edificada. A sua vida também é fortalecida. A sua fé também é fortalecida. Amém? Então, que nós possamos juntos poder... Eu quero ler só mais um versículo. Eu acho que eu li até o 11, né? Eu quero ler o 12, do capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Todos nós, juntos, somos um em Cristo. Somos um no Senhor. Amém? E não existe nada menor ou maior para Deus. Todos nós precisamos uns dos outros. Como um corpo funciona, e a própria palavra dá o exemplo do corpo, né? Todas as partes do corpo são fundamentais para que tudo corra bem, para que a gente viva bem, sadio e tudo funcione como precisa funcionar. Então, valorizemos mais uns aos outros, né? Todos somos iguais diante de Deus, principalmente. Que nós possamos aprender a nos olhar assim, para que a nossa fé, os nossos olhos sejam levados a lugares muito, muito mais altos do que aquilo que hoje nós temos sonhado. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, se você puder, e refletirmos um pouco a respeito de tudo isso. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, porque a Tua palavra ela é maravilhosa e ela é tão poderosa, Senhor. Obrigada porque o Senhor é fiel. O Senhor tem falado aos nossos corações, Deus. Eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um que está nessa hora, orando, ouvindo simplesmente, ou clamando ao Senhor do fundo do seu coração. Quero pedir, Deus, que o Senhor esteja atento a cada um de nós, Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós somos tão pequenininhos, nós somos filhinhos, Pai, dependentes do Teu Espírito Santo. E nós queremos te dizer algo mais uma vez nessa noite, que nós reconhecemos o Senhor como dono dessa obra, Pai. Nada aqui é nosso, não tem nada nosso neste lugar. As vidas são Tuas, a caminhada é Tua, Senhor. Tudo que tem acontecido no mundo, toda a glória, Senhor, tudo vem do Senhor e nós entendemos assim. Nós queremos, Deus, colocar o nosso coração nisso e pedir, Deus, que nós estejamos todos os dias no centro da Tua vontade, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo nos conduza, abra os nossos olhos, direcione a nossa vida para aquilo que o Senhor tem nos chamado, para o real propósito que o Senhor tem para cada um individualmente. Eu peço que o Senhor acalme os corações que têm um desejo tão grande por Te amar, Senhor, de entender qual é o chamado para as suas vidas. Pai, que essas pessoas possam ser tocadas pelo Senhor, em nome de Jesus, e que elas sejam levadas para qual é o chamado que o Senhor tem para cada uma delas, em nome de Jesus, porque quando nós estamos no centro da Tua vontade, nós somos completos, nós estamos felizes. E eu declaro, Pai, que a igreja do Senhor, que cada um que está ouvindo e orando essa oração, Pai, que possa ser edificada pela Tua palavra, transformada, vivificada em nome de Jesus. E que os dons do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um, seja derramado com poder e glória no tempo, no dia e a hora que o Senhor desejar. Que cada um de nós, Senhor, seja visto como um instrumento e usado como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor,
Em nome de Jesus. Muito obrigado. Continua fazendo a obra em nós, Pai. Continua nos ensinando, nos fazendo crescer, nos fazendo reconhecer quem somos, nos fazendo entender quem é Deus sobre todas as coisas, quem é o nosso Deus tão poderoso. Nós queremos sim, Senhor, dia após dia, te conhecer mais e mais. E assim, Deus, eu sei que nós estaremos mais tranquilos, mais completos, cheios da Tua presença e prontos para Te servir como o Senhor desejar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu Te agradeço. E você crê, se você crê, diga amém. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua maravilhosa presença. Obrigada pela Tua palavra, Deus. Eu agradeço a você que está aí. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa refletir nessa palavra. Leia, sabe? Peça para o Espírito Santo falar com você. Ministrar ao pessoal do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Domingo nós temos culto. Vai ser um culto abençoado, em nome de Jesus. Santa Ceia do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor já está preparando esse dia para todos nós. Para a honra e glória dele. Amém? Você quer dar um recadinho, amor? Só sobre assim. É só sobre, amados, mais uma vez, né? Esteja preparado para domingo nós cearmos juntos, né? Nós vamos cear juntos, distante, mas juntos. Muitas pessoas são contra, né? Mas nós não podemos confundir o ordinário com o extraordinário. Estamos fazendo algo de forma extraordinária e não estamos colocando à frente nada que dogmas ou sacramentos que o Senhor e os apóstolos deixaram para nós, né? Nós temos dogmas que seguimos, temos doutrinas que seguimos e elas são mantidas, mas excepcionalmente, pelo que está acontecendo, nós estaremos ceando à distância. Você aí na sua casa, você vai ser o sacerdote do seu lar, você vai ser a sacerdotisa do seu lar, você que é mãe de família, e vocês vão ministrar a ceia uns aos outros e vamos cear juntos aqui, através da nossa orientação. Você vai fazer igual aí e vamos estar ceando, comendo do pão e bebendo do cálice, fazendo isso em memória dele, amém? Então prepare aí na sua casa um pedaço de pão, um pouco de suco, né? Uma quantidade que dê para sua família ali, né? Um pouquinho para cada um, e nós vamos estar consagrando, orando e vamos estar ceando junto, amém? Deus abençoe você. Eu vou orar pela sua vida antes de nós terminarmos. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a minha oração está alcançando agora diversos lugares, Pai. Sorocaba, Santos, Campinas, Paris, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba. Ô Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um. Eu quero que o Senhor alcance a vida deles agora, Pai. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja visitando-os agora. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Ô Senhor, eu peço a bênção do Senhor sobre este lar que está assistindo esse vídeo agora, em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de confusão caia por terra, Pai. E que nós possamos ter um feriado e um final de semana abençoado na Tua presença, guardado e protegido pelo Teu Santo Espírito. Que anjos do Senhor acampem ao redor daqueles que estão assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus amados? Queria mandar um beijo pro Marcelinho. Marcelinho, o pastor te ama, tá? Nós te amamos. Um beijo para Thaís, para Marisa que está assistindo. Deus abençoe vocês, meu pai de Campinas, todos vocês que estão assistindo em Holanda. Deus abençoe grandemente vocês, viu? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Amém? Deus. Fiquem com Deus. Quem não faz.